O meu nome é Joana Mortágua, sou deputada do Bloco de Esquerda e hoje estou aqui numa conversa sobre feminismo na sede da Mídia Ninja em São Paulo, com a Adriada Aguiar, que é ativista da Mídia Ninja, e com a Jut Jut, que é uma youtuber com milhões de visualizações, que tem, num mundo dos youtubes, onde nem sempre é politizado, tem ajudado a simplificar e a divulgar o feminismo. A Jut Jut começou a ficar famosa aqui no Brasil com um vídeo sobre relações abusivas, cuja linha mais importante, ficou mais conhecida, é "Eu não tiro o meu batom". Então, se puderes começar por explicar como é que surgiu esta onda do YouTube. Esse vídeo do Não Tiro o Batom Vermelho foi... É porque tinha uma menina que estava conversando comigo pelo Facebook. Ela já assistiu o canal, mas a gente não se conhecia na vida real. E aí ela contou uma história de que ela tava toda animada pra ir jantar com o namorado. E aí ela se arrumou toda bonitinha, passou um batonzinho. E aí quando ela chegou no restaurante, o namorado pegou um guardanapo e falou: "Tira esse batom vermelho que você tá parecendo uma puta". E aí ela não achou educado da parte dele falar isso. E aí a gente começou a conversar sobre relações tóxicas como essa. E aí eu me dei conta de que eu já tinha vivido uma relação abusiva dessa forma. E aí eu comecei a perguntar para várias mulheres no Facebook se elas já tinham participado, vivido alguma relação assim. E aí eu fui anotando as coisas que se repetiam com mais frequência e fiz esse vídeo que é meio que é formas de você identificar se você está num relacionamento abusivo, que talvez você esteja. E aí, muitas pessoas terminaram seus namoros depois. Nossa, terminaram os namoros. Terminei muito namoro dos outros. É por boas razões. Não, foram bons términos. A gente está feliz com esses términos. Uma das coisas que eu achei mais interessante e que nós estávamos a conversar há pouco é que os teus vídeos sobre as questões do feminismo, eles têm uma linguagem interessante, porque é uma linguagem que toda a gente assiste, toda a gente compreende, ajuda a divulgar o feminismo. Mas eles tiveram uma enorme aceitação numa altura em que no Brasil e na América Latina também o discurso feminista disparou. E está a generalizar-se a atenção das massas, a atenção popular em relação aos temas das mulheres, aos temas do feminismo. Porquê é que vocês acham que o discurso neste momento no Brasil e na América Latina, essa questão está lançada? Acho que porque já deu, né? Tava na hora, eu acho. Eu acho que teve porque essa discussão do feminismo sempre ficou muito fechadinha na academia e em espaços que não é todo mundo que pode acessar, né? E aí veio a internet, eu acho que deu uma... Eu acho que estava todo mundo sentindo um desconforto, as mulheres estavam sentindo um desconforto. Uhum. E aí, de repente, tem um lugar que todo mundo pode falar, tipo, tô sentindo desconforto. E aí vem alguém e fala: "Você tá sentindo esse desconforto? Eu achei que só eu tava sentindo esse desconforto. Você também tá? Você também? Você também?" E aí, de repente, todo mundo tá sentindo esse mesmo desconforto. E aí, quando a gente percebe que a gente não tá sozinha, a gente junta em bando. Sim. É muito legal, porque no Brasil você pode ver essa onda crescendo, assim, né? Agora existe um apelo muito forte nesse lance da união na América Latina, principalmente pela inspiração da Argentina, da amarga vitória pela metade, ou continuação da luta do aborto na Argentina. Mas o Brasil tem exemplos muito legais, assim, e por exemplo, a gente teve uma mobilização que foi a hashtag Minha Primeira Assédio, que só dela existir é um negócio, assim, bizarro, mas é basicamente a denúncia sobre quando as mulheres começaram a perceber o assédio. E é antes dos 8 anos, antes dos 5 anos, é muito... Juju, já estou chamando de Juju. Juju. Fica à vontade. É livre. Tu também fizeste um vídeo sobre isso e recebeste imensas denúncias, eu imagino. Sim, eu fiz um vídeo que era... não vamos ficar quietinhas, vamos fazer um escândalo. Porque partindo do princípio de que se tem uma situação de abuso, alguém vai ficar constrangido. E a pessoa que vai ficar constrangida não pode ser a pessoa que está sendo abusada. Uhum. Tem que ser a pessoa que está abusando, porque isso sim é um ato constrangedor. No entanto, eu coloquei esse vídeo no ar e eu falei, tipo, que belo vídeo que eu tô fazendo aqui, ajudando as mulheres a denunciarem seus assédios. E é bom, porque quando isso acontece, você meio que fica... É um momento frágil que você só quer, assim, tocar. Você não quer
é difícil você sair falando, sabe? Tipo, ó, meu tio, ou, sabe? É uma coisa complicada. Então, incentivar a falar foi ótimo, mas muitas mulheres deram um feedback que era tipo, então, eu não posso fazer um escândalo senão eu sou expulsa de casa. Eu não posso fazer um escândalo senão eu levo um tiro. Então, assim, é isso, né? O Brasil, não é para iniciantes. Eu ia ligar isso para outra pergunta, sim. Para dar um adendo específico sobre isso, imagino que boa parte desse feedback que a Gil deve ter ouvido deve ter sido inclusive de mulheres negras, né? Porque a política pública, falando de uma forma generosa, a política pública brasileira de apoio à violência contra a mulher é ínfima. Então, por exemplo, não tem denuncia e vai para onde? Liga pro 180, denuncia oficialmente na polícia, volta pra casa pro agressor. Demora 24 horas pra ele receber um chamado. Aí ele é chamado, ele não é preso. É chamado pra dar um depoimento. Aí ele volta pra casa aí que ele te mete a porrada mesmo, entendeu? Então existe... A cadeia de denúncia de abuso, ela não tá muito bem. E a gente tá começando a colocar nome nas coisas, né? Tipo, até ontem... A gente tratava muito o feminicídio como crime passional. O sujeito ficou nervoso, ficou aflito e te enfia facas, porque ele ficou aflito. Foi passional, tava com ciúme, E agora a gente tá, sabe, as pessoas na televisão, pra dona de casa ver, tá começando a falar a palavra feminicídio, sabe? E o Brasil é um dos países do mundo com mais taxa de violência contra as mulheres. É o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Principalmente as mulheres negras. Esse também é um debate aqui no Brasil, não é? Entre o feminismo branco e o feminismo negro. Onde é que entra o segregacionismo e onde é que entram as lutas unitárias das mulheres? Porque tu falavas há pouco, e nós também falávamos, as mulheres elas representam interesses sociais diferentes. Tem mulheres ricas e mulheres pobres, trabalhadoras, negras, indígenas. Onde é que nós nos juntamos todas, mulheres, em que causas e quais são as diferenças entre esses vários movimentos feministas? Nossa, você tem algumas horas? A gente talvez demore um diazinho pra responder essa. Sim. Vamos ter que resumir, tu és youtuber e és ativista da mídia, vocês têm que saber 140 caracteres. Não, então, eu acho que a gente tenta, pelo menos, né, é o que aconselhamos, trabalhar a escuta. A gente trabalha a escuta. Nossa, tem uma coisa que eu faço, é trabalhar a escuta. Sim. Porque, assim, principalmente, a minha realidade eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre as coisas que eu acho do mundo. Então eu falo da minha perspectiva, que é uma perspectiva dessa pessoa que é assim. E aí às vezes eu sempre fico muito preocupada de não ser excludente ou de não ser alienada, mas é muito difícil você considerar uma realidade que não é a sua todas as horas. Tem umas horas que você esquece, assim, sabe? Que não é a sua vivência. Então você nem sempre consegue levar em consideração todas as realidades que tem no Brasil, que é um país que parece um continente. Sim. Então eu acho que a grande parada é a gente entender que nós estamos juntas. Sim. Né? Numa luta que é muito grande e que dentro dessa luta muito grande tem outras grandes lutas também que para você entender e conseguir assim, se unir e ajudar, tem que trabalhar a escuta. Nossa, é o dia inteiro. Tem que ser acordou trabalhando a escuta, vai dormir trabalhando a escuta. Mas era isso que eu queria perguntar para a Adriana, que é, se nós entendermos o feminismo como uma forma de combater o patriarcado, então temos que incluir aí o antirracismo, a anti-homofobia, a antitransfobia e todas as questões das relações sociais que contribuem para o patriarcado. Como é que se faz esse debate entre as mulheres que estão nos diferentes feminismos? Eu acho que a Jojo matou um pouco, porque de fato vem um pouco do lugar da escuta. E eu acho que existe um pouco de debate sobre o que é de fato escutar, né? Porque é isso, quando a gente fala do lugar de fala, um dos pontos do lugar de fala é a garantia da escuta. Eu quero falar, mas eu quero ser escutada também. Então a escuta nos permite desenvolver, envolver. Então quando o debate ele é real, alguém escuta, existe um feedback, a gente vai envolvendo e desenvolvendo argumentos ou sensações de vida. Mas eu acho que
boa parte disso a gente vê muito no feminismo negro, e partindo da ideia de que o feminismo negro é um feminismo interseccional, que essas lutas elas se interdependem, entendeu? Então quando a gente fala, não, precisamos falar sobre o transfeminicídio, como as mulheres trans estão sendo assassinadas, qual que é o número, porque a gente vive no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans, e ao mesmo tempo é o país que mais busca pornô trans no mundo. O que isso quer dizer com a cabeça do brasileiro? Existe alguma coisa aí. Mas quando É um país complexo. a gente é contraditório, a gente gosta de um negócio. Mas o que isso quer dizer quando a gente está falando, debatendo o feminismo, o transfeminicídio? Está debatendo todos os feminicídios. Porque se a gente resolver para pessoa trans, para mulher trans, obviamente resolve para a cadeia inteira. Porque elas são a ponta, a parte da cadeia que está mais vulnerável. Então, debatendo isso e falando sobre o transfeminicídio, eu vou estar resolvendo o feminicídio da mulher negra e vou estar resolvendo o feminicídio da mulher branca. Porque pensa que desde do debate da sociedade até a política pública, imagina o esforço para chegar até lá, nesse último quilômetro que é a mulher trans. Chegando lá, tudo vai ser é uma forma técnica de falar que uma puxa a outra, entende? Então, se a gente está resolvendo um problema que está muito distante de ser resolvido, por lógica, a gente está resolvendo os problemas que estão mais próximos de resolução. Eu queria voltar um bocadinho atrás, porque quando o movimento Me Too, não é? Que foi o movimento de denúncia de assédio, Me Too, foi porque ele nasceu muito nos Estados Unidos, e ele foi muito provocado pelo Trump e pelo discurso altamente machista do Trump. Então, eu acho que será que esta nova atenção das mulheres, porque esta atenção que tem havido para o discurso feminista é muito das mulheres e da denúncia das mulheres, não é? Será que ela está relacionada com o facto de nós estarmos a ver chegar ao poder em vários países homens conservadores com um discurso conservador muito mais aberto? Nós temos o caso do Trump. Aqui no Brasil, se olharmos para o debate presidencial e o painel dos candidatos, é bastante assustador. Tem o Temer, mas tem também o Bolsonaro. A gente não usa essa palavra em voz alta. Tem aquele Se você falar 3 vezes, ele aparece. Então... Tem aquele cujo nome não pode ser pronunciado. Isso. Mas também Estilo tem o Voldemort. Bolsonaro com um discurso abertamente machista. Será que isto é uma forma também das mulheres estarem a reagir àquilo que pode vir a ser um recuo nos direitos das mulheres? Porque se o Bolsonaro ganha no Brasil... não entendi o que você falou. Procura uma madeira. Vai haver um recuo, não é? Será que há um movimento de resistência aqui a ser construído com mais força? O que você acha? Eu não sei se está diretamente ligado, assim, se é causa e efeito, sabe? Tipo, conservadorismo crescendo, logo as mulheres começaram... Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo meio junto, né? A minha sensação é essa, eu não estudei sobre isso, mas a minha sensação é que foi meio que a galera começou a meio que ir acordando e notando as coisas e falando, eu não tenho que passar por isso, que eu achava que eu tinha que passar, eu não preciso passar por isso. E aí você vai meio que contando pras amigas, tá ligado que a gente não precisa passar por isso? Não, e esse outro negócio que você passou outro dia? Não precisava ter passado por isso. E aí, isso tudo tá acontecendo há um tempo já. E ao mesmo... É porque é muito cíclico, né? É muito cíclico. Não é uma novidade, né? Se você for analisar a história do Brasil, a história da América Latina, a história da Europa, a história dos Estados Unidos, o ciclo vem e vai. E talvez, se a gente fosse fazer uma análise mais legal, pode ser o contrário. Acho que a onda de conservadorismo vir tão forte pode ser justamente porque as mulheres... Uma reação, né? As mulheres acharam essa força. Aqui no Brasil precisa. O que aconteceu? As mulheres começaram a fazer denúncias e falar... E se tornar uma força ativa, vem o Cunha e decide que ir pra frente com uma lei que obrigava as mulheres a manter a gravidez em caso de estupro. Porque precisa assegurar a família, porque o pai é um pai, e aí a mãe tem que manter contato com esse pai tem direito a visitar esse filho. A família é sempre falar, igual, eu não consigo nem falar. Mas essa lei existiu, tentaram. A vontade aconteceu em 2015, foi um projeto de lei no Brasil. E as mulheres responderam de novo, e isso caiu, blá, blá, blá. Mas, enfim, acho que existe um pouco do... Quando se olha agora para o painel dos candidatos... Estamos mal, entendi. Eles são quase todos homens, Sim. Com exceção de uma candidata, que é a Marina, que não representa a pauta feminista na sua globalidade, não é? Ela não defende um conjunto de causas que são importantes, como a questão do aborto aqui, que está a ganhar peso. Como é que nós
conciliar, como é que nós colocamos mais mulheres na política aqui no Brasil? Como é que a gente responde a esse desafio? Então, eu acho que a gente... Eu gravei um vídeo com a Thalíria Petroni, que é Fantástica. ela é vereadora de Niterói. Uhum. E ela falou uma coisa nesse vídeo que eu sempre fico pensando nisso, que é uma coisa do tipo... ela fala que a política é nossa, né? A política é nossa. Só que a gente não tá com a política na nossa mão. E a gente tem que pegar a política de volta. Só que aí é isso, a gente vê os políticos e se fala, essas pessoas não me representam, mas ao mesmo tempo eles estão lá, de alguma forma eles chegaram lá. E eu acho que esse negócio de você olhar e falar, essas pessoas não me representam, o próximo passo tem que ser, então eu preciso dar um jeito de ter alguém lá que me represente. Pode ser eu, pode ser tipo uma amiga minha que eu acho que vai ser incrível. Só que a gente tá muito distante da política. Porque a política envolve terno e gravata e perua, sabe? Tipo, política não envolve... não envolve a gente, não envolve... Mas como é que nós fazemos com que as mulheres Então, quando você candidatas? Eu acho que é isso, eu acho que quando você entende que como não tem ninguém lá que te represente, você vai ter que se disponibilizar. E a gente tem um exemplo muito horrível disso aqui no Brasil, que é a Marielle, né? A Marielle vem desse lugar de estar próxima à política, de ver a política acontecer e eventualmente ela ser colocada à disposição e aconteceu com ela. Isso até provoca uma onda maior de medo nas candidatas esse ano, principalmente para as negras, provoca, mas provoca também o contrário, de que ela era uma pessoa tão necessária que ela foi tirada daquele lugar. Então acho que as mulheres, esse ano, existe uma taxa muito maior de mulheres candidatas do que comumente no Brasil. É um efeito Marielle, é um efeito da onda feminista, é um efeito das mulheres estarem mais seguras, é um efeito dos partidos a forceps também terem que enfrentar essa situação. Então, acho que a gente vai ver candidaturas muito interessantes nas câmaras baixas, nas câmaras de deputados, nas câmaras federais, no Congresso Nacional. A gente vai ver coisas muito interessantes acontecer. Porque tem isso também, né? Porque a gente olha mais pra presidência, mas a gente vai votar tanta coisa esse ano. E nos outros cargos tem mulheres despontando. E é muito insano que a gente vai votar esse ano pra presidente, pra governador, pra senador, pra deputado federal e deputado... A gente vai resolver, tipo, a gente quer falar como é que a gente... É tipo um kit do McDonald's, entendeu? Eu quero resolver essas 5 cargos de uma vez só, que é estranho, se você parar pra pensar. Parece que é uma política feita pra você não prestar atenção nas coisas que estão ali. Mas é necessário. Mas isso, de certeza que vai haver uma diversidade enorme de candidatos e de candidatas e eles é natural que vão começando também a representar estas causas que vão ganhando visibilidade. Eu achei muito, agora vou mandar assim para um tema que já está mais ou menos distante, mas não está. Uma das questões que eu queria colocar-vos tem a ver com a imagem que nós fazemos de alguns espaços sociais, nomeadamente, por exemplo, as favelas e a linguagem simbólica, cultural das favelas, tirando, por exemplo, o funk, que nós associamos a uma linguagem machista, a objetificação da mulher, no funk que nós normalmente ouvimos. Mas depois aparecem exemplos, como aquele que nós estávamos a falar... O Nego do Borel. O Nego do Borel. Ele saiu para falar. Né? O Nego do Borel. Ele aparece a cantar funk num vídeo vestido de mulher, em que ele dá um beijo num homem e aquilo destrói toda a imagem que nós fazíamos do funk no Brasil. No funk do Brasil. E isso é um movimento que está ligado com isto. Como é que vocês veem essa transformação? Ele corresponde a uma transformação também social, cultural maior? Como é que isso está? Como é que acontece um vídeo desses no... Ela tá fazendo várias perguntas de um dia. Por favor. Eu quero saber tudo. Fica à vontade. Eu quero saber tudo. Tá, vamos lá. Então, primeiro que eu acho que existe uma análise pra fazer sobre por que a gente acha que funk é esse ritmo machista, objetificador, etc. Vamos começar que a arte, qualquer tipo de representação da sociedade tá sujeito a ser machista e objetificador. Acontece que o funk mexe com uma moral diferente que outros ritmos culturais, musicais talvez, que é o corpo, a libido, é o sexo. Isso coloca ele talvez num lugar mais moralizador que os outros. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o sertanejo, que é objetificador e machista e sexista igual.
das vezes pior, né? Então, bossa nova, bossa nova, geral, cagando rolê. Assim, música popular brasileira, não precisa ser funk, assim. O lance é que o funk tem esse lado de mexer com a moral, né, católica, cristã, do sexo, e tem outro lado também que é um ritmo protagonizado por pessoas negras, então existe um pouco de racismo, de moralismo, etc, em focar no funk quando se fala um pouco disso. Mas passando esse ponto, primeiro que talvez exista aí um pouco tem uma percepção de que funk são muitos, existe funk gospel, existe funk cantado por mulheres desde sempre, em menor escala, numa escala ainda onde a mulher ainda se objetifica pra falar, mas existe. O que é o caso do Nego do Borel é uma coisa um pouco mais... ele é um pouco mais difícil. Você pode procurar uns 15 vídeos no YouTube pra entender. Analisando. Pra entender. Acho até que ele tá mais próximo um pouco do debate LGBT do que talvez do debate da objetificação da mulher. Mas talvez ele esteja tocando num assunto que é como pessoas estão se apropriando disso pra falar sobre os seus temas, né? Pessoas, marcas, entidades, etc. O Nego do Borel foi extremamente criticado justamente por isso, porque algumas pessoas que assistiram não enxergaram verdade naquilo e falaram que ele estava utilizando de uma pauta muito em voga no Brasil, que é a pauta LGBT, principalmente o Pink Money, que é como a gente chama. E o Pinkwashing também. Pinkwashing, exatamente. Pra ganhar view, pra ganhar like, pra que a música dele vendesse. Então, isso foi uma crítica que falaram. E aí, a gente vai entrar no mérito de, vocês não conhecem ele, o passado, etc. É um personagem que ele já usava há muito tempo e tal. E também é um pouco de desconhecimento de que na favela os homens brincam com personagens de mulheres. A gente pode falar por quê, mas eles brincam com... E a personagem travesti, etc, etc. E por que todo mundo é negro no clipe, mas o cara que ele escolhe pra beijar é branco e bombado. Então, tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí. Mas eu acho que temos que debater isso. O funk é um dos ritmos musicais que debate esse tema, mas tem muita funkeira muito boa hoje em dia, falando sobre empoderamento da mulher, falando sobre as mulheres. E uma delas, por exemplo, é a MC Carol. Então, que inclusive é uma das que está se colocando à disposição para eleições esse ano. Por exemplo, se a gente for falar, olha, ela é uma menina que veio da periferia de Niterói, se lançou e foi conhecida por um funk que inclusive falava mal do namorado dela, né? Colocava o namorado dela num papel menor que ela dentro do relacionamento e da sociedade, que foi daí vem muita fama dela. E hoje ela gravou uma música com uma outra MC aqui do Brasil chamada Carol, que fala sobre feminismo, que o refrão é sou 100% feminista. E depois disso, agora tá se envolvendo sendo candidata a deputada. Então, Eu acho que em todas as dimensões, os YouTubes, e com as suas diferenças, os YouTubes e as pessoas que estão a utilizar o YouTube como um meio de divulgação do feminismo em linguagem acessível, como de uma outra forma as funkeiras e quem está a levar esses temas, seja para a novela, seja para o clipe da música, para meios de comunicação de massas, eles fazem a diferença, não é? E era isso que eu também queria perceber um bocadinho, a importância de desconstruir aquilo que tu dizias, que estava fechado na academia. Como é que tu, no dia-a-dia, que temas é que tu pegas para abordar a questão do feminismo nos teus vídeos? Como é que tu fazes essa relação? Porque eu acho que também procuras criar essa consciência nas mulheres, não é? Uhum. As mulheres, quando estão a ver, identifiquem as suas vivências do dia-a-dia, identifiquem como opressão, como machismo, como é que tu fazes essa ligação? Como é que a coisa surge? Então, eu costumo falar que no meu canal, o que eu faço eu falo várias obviedades. E aí você escuta aquilo e você fala, total, eu concordo com isso, eu já sabia disso, mas eu não tava lembrando agora. Meu canal é muito isso, eu falo só coisas que você já sabe. E você se surpreende porque você já sabe. E eu acho que o feminismo foi muito assim, porque eu nunca fiz... Não, agora eu acho que eu já fiz. Mas até outro dia eu nunca tinha feito um vídeo falando sobre feminismo. Mas se eu tô fazendo um vídeo sobre o meu pé, o feminismo tá ali, entendeu? O fato de eu ser uma mulher falando no YouTube, às vezes de sutiã, sabe? Tipo,
até outro dia a gente não podia mostrar o antebraço. Em alguns lugares do mundo ainda não pode. Não pode mostrar nem seu olho. E eu tô ali, sabe, de ombrinhos de fora, falando que você não precisa passar por umas coisas que você tem passado. Eu acho que isso... Eu acho que o que acontece é que eu pego situações que eu vivo e que as pessoas ao meu redor vivem, e aí eu falo sobre elas de um jeito muito simples. Que não tem e muito lógico, não tem muito como você falar, tipo... Mas tu identificas fenómenos. Eu vi um vídeo teu em que tu identificavas um fenómeno que era o esquerda macho. Esquerda macho. Esquerda macho. É um problema. Explica para nós que somos mulheres de esquerda e lá para todo mundo que está a assistir, o que é o esquerda macho? Então, o esquerdomacho é um sujeito que ele usa o feminismo e o discurso de esquerda e todas essas coisas que uma mulher que é feminista, que é de esquerda, fica tipo... Ai, não acredito, ele é diferente dos outros. E aí ele pega isso e usa isso muito bem pra transar. E pra ganhar aplausos. E aí a gente... Pra ganhar biscoito. A gente fala biscoito, Tipo, é isso, quantas curtidas esse guerreirão merece. Esse pai de Facebook, essas coisas. Porque é meio que você usar aquilo pra se promover, sabe? Tipo, tem homens que usam o meu canal pra se promover, que eles vão pro encontro com uma mulher, e aí essa mulher tá tipo, me fala aí sobre você ser um cara. E aí ele fala, tipo, então, tem um youtuber que eu gosto muito, Jutjut, e aí as meninas já ficam, que você gosta do Jutjut? Você deve ser um cara legal, então, que eu gosto do Jutjut. E aí transa. É muito... Acaba sempre indo pra isso, sabe? Sim. Tipo, às vezes não é transar, mas é se promover ou ganhar um aplausinho usando um discurso que... E assim, nada mais não feminista do que você usar o feminismo pra... Qualquer benefício próprio. Benefício e contra a mulher, inclusive. No sentido de estar teoricamente de acordo com a ideia do feminismo, mas depois na realidade confrontado com o que isso significa do ponto de vista de mandar abaixo um sistema de poder, que é o sistema de poder dos homens, aí eles já não gostam tanto. O esquerdomacho, ele gosta do feminismo que beneficia ele. Se o feminismo não está beneficiando ele, está causando algum incômodo, aí ele já não gostou mais. Sim. Ele fala... Eu acho lindo isso de vocês ficarem de peito de fora e vocês se apropriarem do próprio corpo, porque peito não significa nada. E aí quando a namorada dele quer ficar de peito de fora, ele fala, nossa, vamos tapar esses mamilos aí. Né? Porque afinal de contas esses mamilos são meus, porque eu sou um esquerdomacho. E é 2 pesos, 2 medidas, sabe? Sim. A esquerda tem, estando na vanguarda, também não é impermeável a uma sociedade que é machista, não é? Tem sistemas de poder. Sim. Uma outra coisa que eu queria, eu vou lançando, vocês se quiserem fazer outras questões, vai ser na boa. Sim. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, neste momento, Brasil 2018, a 2 meses das eleições, no teu caso, que não estás tão a participar tão diretamente numa campanha, como é o caso da Adriade, mas também ela de uma maneira diferente, qual é a pauta feminista que vocês queriam ver nos candidatos? Qual é a pauta feminista que nenhum candidato às eleições do Brasil podia deixar de apresentar, a mais urgente, aquela que tem que andar para a frente com mais... Quais são as principais questões que vocês estão à procura nos candidatos? Então, eu acho que a gente está com um problema que é muito urgente, que é as mulheres brasileiras estão morrendo. Eu acho urgente isso, né? Eu acho que isso é bem urgente. Elas estão morrendo. Elas estão morrendo porque elas são mulheres, ou elas estão morrendo porque elas não estão prontas, ou não podem ter um filho agora, e aí elas recorrem a formas esquisitíssimas, bizarras e nada profissionais de abortar. E aí elas morrem. E a gente não se incomoda com mulheres morrendo, quer dizer, a gente se incomoda. Mas a gente, o Brasil, não
se incomoda muito. Isso não é um tema urgente. A gente tem outras coisas pra ver, tem, né, aquela coisa dos empregos. É óbvio assim, é óbvio que todos os temas que as pessoas veem como urgentes são urgentes mesmo para várias pessoas. Sim, Alguns claro. são mais urgentes para umas ou para outros. Mas as mulheres brasileiras estão morrendo. Elas estão parando de viver. Elas estavam vivendo e aí morrem. E eu acho que eu queria que algum candidato falasse, tipo, então, eu notei que, assim, vi uns relatórios, notei uns números aqui, umas porcentagens que estão me dizendo que as mulheres estão morrendo. Acho que a gente podia fazer alguma coisa a respeito disso, né? Super. E o que é que Tá. se faz em relação a isso? Primeiro, acho que é legal a gente pensar que os temas urgentes das mulheres, eles são extremamente negligenciados quando a gente está falando da bancada presidencial num total. Eu tava lendo uma matéria que dizia que de todos os candidatos presidenciáveis, vamos fazer uma conta, que eu sou péssima de matemática, mas sei lá, 90% deles não tem uma linha sobre mulheres no seu programa. Programas publicados, que eles estão defendendo em debate, que eles estão levando aí pra campanha deles. Então, quem tem hoje que fala de mulheres? Marina, que tem um parágrafo no seu programa, e o Boulos, que tem um programa inteiro pra mulheres. Então, aí você pensa assim, então quer dizer que o Alckmin, ou o Álvaro Dias, ou o Bolsonaro não pensam sobre mulheres? Provavelmente. Ele faz parte dessa galera aí que não acha urgente mulher morrer, entendeu? Então acho que isso é pra colocar isso de começo, assim. Estamos num lugar ruim mesmo, que a máxima que as pessoas estão disputando o cargo mais alto político do Brasil, não acha importante elaborar um programa para mulheres, mesmo depois de um levante feminista no Brasil, que estava nas redes sociais, que estava nas ruas, que debateu lei, que blá blá. Mesmo assim, é uma coisa da cozinha, entende? É uma coisa que tá ali, que não vai tocar em mim. Aqui é a presidência, aqui não precisa dessas coisas. Então, tem um pouco disso. E eu concordo em gênero com a Jojo. Que violência contra a mulher é o ponto hoje em dia pra se debater. Porque é urgente mesmo. Porque quando não morre por conta da violência doméstica ou por conta de uma interrupção da gravidez mal feita, morre psicologicamente, morre é violentada psicologicamente, morre em decorrência de estupro, uma série de coisas, assim. Então, acho que o programa que combate violência contra a mulher, pra mim, é prioridade, né? Uma das primeiras coisas que eu olho. E aí, sei lá, pra cada um isso vai significar alguma coisa. Vai significar separar uma porcentagem do PIB, vai significar, pelo amor de Deus, cuidar das delegacias da mulher no Brasil, que são ínfimas, que estão fora da periferia, que estão de difícil acesso, que não são 24 horas, que não tem delegadas mulheres atendendo na delegacia da mulher. Assim, é uma realidade que tá... Assim, se você entende o que é ser uma mulher, aí você pensa no ciclo. Você tá com um companheiro que você depende dele economicamente, que ele é pai de seus filhos, você ama ele. Então, essa pessoa que tá na sua casa. Você tá com ele há 10 anos. E aí ele vem numa escala de violência moral, afetiva, econômica, verbal, e aí chega no ponto da violência física. Vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes. Você já não consegue sair de casa por conta dos hematomas, ou você não anda mais. A média de vezes que uma mulher tem que ser espancada pra se dar conta de que aquilo é uma coisa recorrente e tomar a iniciativa de falar alguma coisa sobre... 7 vezes. Ela tem que ser espancada 7 vezes. Espancada uma vez, aí tipo, meu amor, desculpa, eu não sei o que aconteceu, eu perdi o controle, isso nunca vai acontecer de novo, aí acontece de novo. Meu amor, eu estava bêbado, eu não sabia o que estava fazendo, aí acontece de novo. E acontece de novo, e é preciso 7 vezes em média pra uma mulher falar, eu acho que vai rolar mais vezes, E mesmo aí é complicado fazer todo o resto do processo. Sim. Nós partilhamos alguns problemas. O problema de sempre que há uma situação de violência doméstica que é denunciada na polícia, que é comprovada, ter que ser a mulher a sair de casa, não é? Porque não o procedimento para tirar para o julgamento e para pôr os homens em prisão preventiva ou para de alguma forma afastar ele das mulheres é um procedimento mais lento do que o tempo de vida que essa mulher tem caso ela fique ao alcance do agressor. Então, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É isso, adultos fazendo coisas muito esquisitas. Isso que a gente tava falando, isso não pegou essa parte que a gente tava falando. Não. Deixa pra lá então esse comentário. Mas adultos criaram... Eu acho que isso a gente tinha que entender. Que a gente vive em base em regras. A gente vive baseado em regras
que pessoas inventaram. Pessoas que não necessariamente são mais inteligentes que a gente, são mais capazes que a gente, elas só vieram antes, inventaram essas regras que fazia sentido para elas naquela época, que elas inventaram aquelas regras, e nem naquela época fazia sentido, mas assim, inventaram as regras e a gente está perpetuando essas regras em 2018, entendeu? Algumas até antigas. Nós tivemos uma situação muito polémica e em Portugal, muito dramática, quando uma mulher foi agredida brutalmente pelo ex-marido e pelo ex-namorado. Dois homens juntaram-se, premeditaram, atacaram a mulher com muita brutalidade, muita violência, e durante o processo, depois lá nos tribunais, o juiz dá uma atenuante para o agressor porque ele tinha sido traído. O juiz? Não, o agressor tinha sido traído. E ele utiliza a traição um bocadinho naquela onda do crime passional, não é? Ele utiliza a traição e qual foi? Como se isso não bastasse, usar a traição como atenuante, ele vai e escreve como fundamento, vários fundamentos, então vai buscar exemplos da Bíblia, do Código Civil. Nossa, as pessoas têm que parar. Código Civil do século XIX. Têm que parar só um pouquinho, sabe, para elaborar esses pensamentos que elas estão mandando no automático. Mas aí a gente percebeu que, embora Portugal tenha uma lei relativamente avançada, embora ela possa ser melhorada em muitas coisas, mas nós até temos um quadro penal que está razoável para combater a violência doméstica. Mas depois apanha um juiz desses e não tem chance, porque o problema é maior, não? O problema é mesmo a questão do patriarcado. É igual o aborto, né? Aqui no Brasil e no Chile e em outros países da América Latina, o aborto ele tem as 3 casualhas, né? Os 3 lugares onde o aborto é permitido. Quando oferece risco à saúde da mãe, quando o bebê tem pouca chance de vida, tem um problema de saúde muito grave e decorrente ao estupro. São 3 pontos que estão garantidos em lei. Só que se você é uma mulher que tenta ir no hospital, estou grávida e preciso lidar com isso e quero abortar, vou ao hospital amanhã. Não é assim. Entendeu? Primeiro que o médico, a enfermeira pode te julgar, o médico pode falar, eu não. É lei, mas eu não acho errado, eu não quero fazer isso. Passo para outro hospital. Aí quando você vê que está com 4, 6, 8 semanas, entra com uma ação judicial. A ação judicial demora mais 6. Aí quando você vê, você está com 6 meses. Então é isso, a aplicabilidade de leis é uma coisa complicada, né? É uma segunda fase da luta. E a que distância é que nós estamos dessas primeiras conquistas de parar, pelo menos estancar a sangria das mulheres, a matança das mulheres no Brasil? Essa é uma pergunta de anos, de décadas. Vocês sentem que houve um recuo depois do golpe? Um recuo na situação geral das mulheres, na forma como as mulheres são vistas? O recuo é o que mesmo? Um recuo, um retrocesso. Recuo, eu tava o tempo inteiro ainda eu entendi o recuo. Eu também. Não, recuo, eu disse que ia falar com... Afinal, o sotaque brasileiro faz falta. Olha só, a gente tá há quanto tempo aqui? Primeira vez que ferrou numa palavra, acho que tá suave. Porra, tá suave. Então, mas, com a mudança, também teve a história da Dilma, que é mulher e que sofreu, e alguns dos comentários que faziam sobre a Dilma, eles eram baseados em machismo, misoginia e mais nada. Sim, claro. Mas substituir a Dilma, que é uma mulher, que é progressista, pelo Temer, faz diferença. Isso sentiu-se o que é o Brasil? O que é o Brasil pós-golpe para as mulheres? Por comparação com o Brasil pré-golpe para as mulheres. Pois é. Então. Não tá muito legal. Vai. Cada riso é uma lágrima, no caso, aqui literalmente. Rindo de nervoso, a gente tem essa expressão no Brasil. Porque a gente acaba rindo e aí geralmente é de nervoso. É assim que a gente tá, acho que a gente tá meio que rindo de nervoso. Quer dizer, quem pode, né, tá rindo de nervoso, porque tem gente que não pode. Que não pode nem... Tá só morrendo mesmo. Praticamente tem algumas coisas, mas acho que a grande coisa é a PEC do congelamento, que congelou em 20 anos o investimento em áreas básicas saúde, educação. E assim, parece, é muito louco, porque a gente fala, congelou os gastos em educação pública. Significa que muita gente vai entrar na faculdade, que muita gente... Beleza, significa, é um horror para a população em geral.
Mas o que significa para as mulheres? Muitas coisas, porque quer dizer que uma mulher que dependia de uma bolsa, ela tá mais atrás de um homem que depende de uma bolsa na universidade. Porque talvez ela já tenha um filho, porque talvez ela, enfim, existem coisas onde a mulher tá mais atrás na fila. Então, uma coisa como congelar gastos na educação e na saúde pública, na saúde significa literalmente matar mais mulheres no Brasil. Então já estamos aqui a fazer outras ligações. Ai, meu Deus. Não. Tu é que fizeste a ligação, a necessidade do investimento público e de um Estado social forte como proteção também dos direitos das mulheres e uma forma de... E uma outra coisa que eu ouvi no debate agora presidencial, provavelmente foi o Bolsonaro. Provavelmente foi o Bolsonaro, que é uma expressão que nós lá não temos, que é quando alguém falou em igualdade de género, o Bolsonaro vai e responde: isso é ideologia de género. E o que me liga a outra questão, que é a ideia de um movimento que surgiu aqui, que é a escola sem partido. Ai, não. E o que é isso deles chamarem... O que é ideologia de género que o Bolsonaro falou ali? As pessoas têm muito medo de ser gay. É isso. Próxima pergunta. Explica. As pessoas têm muito medo de ser gay, de ter pessoas ao redor que são gays. E que isso pode ser contagioso. É o caso do Bolsonaro. É o kit gay, né? O que é o kit gay? Não, ele tem... Não gosto de falar dele, especificamente. Não gosto de dar ibope pra ele. Acontece. Os homens conservadores e defensores do fascismo, da ditadura e da tortura... Porque, assim... É o que ele é. Tá acontecendo. Então, eu acho que tem uma coisa... Quando coloca esse negócio de ideologia de gênero, geralmente o que esse grupo da população brasileira entende vão ensinar meus filhos a ser tudo viado. Botar todas as meninas pra ser sapatão, os meninos, e aí não vai ter mais neném, que a gente ama. Adoro neném. Eles amam Tem que nascer todo neném. mundo. Vamos Família, mais neném. Uhum. E aí, essa parte de neném talvez não seja bom colocar, porque aí parece que eu não gosto de neném, né? Eu gosto de neném. Tirar essa parte. Todo mundo gosta de neném. Todo mundo gosta de neném. Não, acho que basta dizer isso, já não é preciso tirar, está esclarecido. Está esclarecido. Enfim. E aí não é isso. O que me chateia é quando as pessoas não entendem uma coisa, porque elas não querem entender, elas não querem ir atrás de entender aquele negócio. E aí elas inventam. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão que é meter o louco. Eles metem o louco e entendem que... E aí inventam um significado diferente para aquele negócio. Que é, tipo, esse, né? Por exemplo, nós queremos ensinar não, queremos ter sexualidade debatida nas escolas. Educação sexual. Exato, porque as crianças estão crescendo, estão virando adultos, e esses adultos não têm uma relação saudável com a sua sexualidade, enfim, nada disso. Então, seria legal a gente debater isso em escola, né? E aí eles conseguem transformar isso em ensinar as pessoas a se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Que não é uma coisa que se ensina, né? É um dom que você tem que ter. Tem como ensinar. É um dom, não é uma parada que você ensina. Não é assim também, coisa fácil. Não, mas eu falei isso porque a violência dos conservadores no Brasil contra qualquer ideia de educação sexual, qualquer ideia de tentar introduzir a questão de género nas escolas, na educação, é uma violência brutal. Portanto, o que me leva a pensar que, apesar do discurso do tal defensor de torturadores e ditadores, que o discurso dele de que não, eu acho que as mulheres são iguais aos homens é mentira. Eles são verdadeiros inimigos dos direitos das mulheres no Brasil. Sim. O que é que acontece se eles ganham?
Talvez Eu você não tenha mais quero brasileiros no descobrir. seu país. Não, os brasileiros que podem estão indo para Portugal. Não, Vocês sim. se preparem para receber. Você vai ter outro problema migratório. Mas aí Das não mulheres. é todo mundo que pode ir para Portugal, não é mesmo? É, E aí o que acontece é que as mulheres seguem morrendo, né? Seguem morrendo. morrendo mais no caso agora. É. Eu acho que isso é uma agenda global das mulheres, não é? Parar... Para o conservadorismo. Não, Parar o e parar a conservadorismo. matança, não é? Parar o feminicídio deveria ser prioridade de qualquer pessoa que tem poder e quem busca o poder também. Mas como é que está... Era isso que há bocado eu estava a perguntar. O que é o kit gay? Aquilo que... Tá, vamos lá. O kit gay, na verdade, foi até um kit até não muito provocativo, mas era uma série de medidas pra falar e como é que lida com as pessoas LGBTs, voltado principalmente para os homossexuais, nas escolas. Não era... Mas era uma política pública. É uma política pública, era um kit que foi feito no MEC, assim, pensado, teve gente que estudou. Não meteram o louco no governo e falaram assim, vamos mandar um... Entendeu? Não foi uma coisa não pensada. Foi uma política pública elaborada, pensada por pessoas que pensam em educação, e que identificaram uma demanda, que não foi fácil de ser escutada, inclusive, é uma vitória do movimento LGBT brasileiro, que era, precisamos formar essas pessoas pra pararem de empurrar o amiguinho na escada porque ele é gay, coisas assim, entendeu? Uhum. Então era um kit até inofensivo, quando você lê ele, você, nem era tudo isso, entendeu? Mas, com a nossa grandíssima sociedade muito aberta a tudo isso, foi barrado, o governo foi extremamente criticado por conta disso, tirou de circulação. Saiu, nem chegou. Tipo, para as escolas que chegaram, foi tirado de circulação e parou de ser enviado para outras escolas. Então, não existe educação. Porque uma coisa que é para orientar as pessoas a se tratar com respeito, vira um manual de instruções de como você se tornar gay na cabeça das pessoas que não estão olhando para as coisas que estão acontecendo. Elas não querem que... Mas elas não conseguem. Eu acho que realmente tem uma névoa. Cara, tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa que fica bem aqui, que não consegue sair, sabe? E ver um pouquinho mais aqui. Eu acho que rola uma coisa aí. Fala uma coisa aí. Tenho duas questões para... E depois, se vocês quiserem, nós terminamos. Senão a gente pode continuar a conversar com a câmara ligada ou desligada. A primeira tem a ver com... Tu tens os teus vídeos no YouTube. Eu não sei se tu te consideras humorista, mas tu fazes alguma coisa de humor, não é? Tem uma dimensão de humor. Eu não me caracterizo assim. Eu não me coloco nesse lugar aí, mas rola humor, sem dúvida. Nós temos um debate neste momento, agora recente em Portugal, que tem a ver com os limites do humor. Porque tem gente que fala não tem limites para o humor, é uma liberdade de expressão total. Então, se eu quiser utilizar os estereótipos, a estigmatização, fazer comentários sexistas ou machistas, ou fazer comentários homofóbicos, seja de forma sarcástica ou não, mas em contexto de humor, vale. E tem gente, muito no movimento feminista também, que acha que não. Que é preciso ter esses limites porque nós estamos a naturalizar e estamos a ajudar a propagar ideias que são ideias que não são... que não respeitam aquilo que nós achamos que deve ser uma sociedade que não é machista, etc. E eu queria um bocadinho essa opinião. Há limites para o humor nessa qualidade de liberdade de expressão? Vale tudo ou não vale tudo quando estás a fazer um programa de humor na televisão, quando estás a escrever uma crónica de humor? Eu acho que, para além de entender por que estamos fazendo essas piadas e se devemos continuar, a gente tem que entender por que as pessoas seguem achando graça dessas piadas. Porque tem umas piadas que você escuta que você fica assim... Desculpa, não entendi o que você quis dizer com isso. Eu não captei. Não faz sentido. Eu acho que é isso, sabe? A piada é engraçada para muitas pessoas. Tem piadas que tem que parar de ser engraçadas. Eu acho que isso vai muito também para
tipo, o machismo nosso de todo dia. Que que nasce um menino, e aí ele cresce, e ele é ensinado que ele tem certas liberdades no mundo, que ele tem coisas que ele pode fazer, e que tem pouquíssimas coisas que ele não pode fazer, mas assim, 2 ou 3, mas o resto tudo ele pode, e o mundo está aberto para ele. E aí esse menino cresce, e ele chega em 2018, e aí as mulheres estão tipo... Note. A gente já tá ligado nas paradas e não vai vir com essa pra cima de mim, não. E aí esses caras, eles estão sem saber o que fazer. Eles estão meio tipo, não, mas não é pra ser do jeito que eu quero, não é pra... Me ensinaram que eu podia tudo. Não é, eu não posso tudo. E aí ele chega numa menina e ela fala... Tch, e aí ele fica tipo, essa... feminazi, essa menina, aí ele vai pra outra e outra. E aí, quanto mais ele... E aí, daqui a pouco tem um amigo dele que ele faz uma piadinha num bar, tipo, se eu pego aquela mulher, eu escangalho ela. E aí vem um amigo e fala, cara, mó onda errada esse negócio de escangalhar a mulher. Nada a ver. E aí ele fala, gente, por que tá todo mundo... Sabe, tipo, as mulheres não estão aceitando toda a minha masculinidade incrível que eu tenho pra oferecer. Os meus amigos estão começando a me repreender. Sabe, é meio que uma coisa tipo, por que isso tá parando de ser legal? Por que tá parando de ser legal eu ser desse jeito? Sem limites. E como é que a gente faz para deixar de ser Nossa. legal? Tomara que você encontre uma resposta. Eu tô torcendo aí pra a gente você. traduz pra várias línguas, a gente manda uma newsletter, a gente faz uns vídeos, a gente faz um Atenção, tweetaço. comunicado no alerta mundo. geral. As perguntas difíceis eu assim deixo para para o padrinho. Por que Deus? Não, Deus, não faz isso não. Eu não vou ser eu a A responder. gente respondeu várias coisas cabulosas aí. A gente faz isso, na verdade, juntando todas as nossas forças. Acho que tem o louco é que cada mulher, o louco não, o ótimo, é que cada mulher e cada homem cresce de um jeito e absorve informações de um jeito e lida com o mundo de um jeito, assim. E quanto mais manas, minas e monas falarem sobre isso, da sua forma, do seu jeito, e chegar em outras mulheres que vão refletir, porque às vezes o que falta é isso que a Jojo falou mesmo, é tipo o fósforo do incêndio, sabe? Que é tipo, você vai falar assim, isso não precisa. Meu Deus, aí tipo, 50 fazem ao mesmo tempo e aí e isso vira uma onda positiva. Então, por exemplo, nós trabalhamos com 2 linguagens muito diferentes uma da outra. Apesar de atingir, talvez, às vezes, o mesmo público, às vezes públicos diferentes. Ela fala com uma galera, fala com outra galera. E quanto mais outras galeras falarem de outros jeitos, para outras galeras e para outras galeras, partindo do mesmo lugar, que é um lugar muito simples e básico, que é somos iguais e merecemos as mesmas coisas e temos direito às mesmas coisas, mais pessoas vão receber isso. É uma missão fácil? Puta, não. Falando assim, parece fácil, mas não é. É difícil. Mas, não tem como não fazer isso. Não tem como não. É uma música no Brasil muito popular. É um jingle, inclusive, de um banco, eu acho. Poupança. Então vamos não repetir. Não queremos fazer publicidade para alguém. Acho que nem existe mais. Mas o lance publicidade aqui é só para o feminismo. Mas o lance é esse. Quanto mais, principalmente mulheres muito diferentes uma das outras, falando sobre isso de uma forma natural, onde ela mostra assuntos, é muito isso. Quando a Jojo fala de estamos chegando na dona de casa, a missão da Mídia Ninja é isso. Como é que eu falo com o super aluno hypado que tá fazendo agora comunicação e que entendeu tudo e papapá, e tá em todas as mídias, todas as redes sociais, todas as plataformas, tem o último celular para dar, como é que eu falo com ele e como é que eu desburocratizo pra Dona Maria, entendeu? Aqui pra casa da minha avó. E aí como é que essas 2 pessoas vão entender de política e vão entender de direitos humanos, global, internacional, na América Latina, da mesma forma, como é que é pegada e como que a gente fala com essas 2 pessoas. Que é um pouco a minha missão. Então, cada uma falando do seu jeito e pra mais pessoas, e a gente se ouvindo e se apoiando, voltando até... E tem... desculpa, fala. Não, vai, voltando até no ponto de se ouvir. Porque tem esse ponto também, que assim, você tem internet, eu tenho internet, ela tem internet, a gente trabalha com internet, meus amigos todos têm internet, meus primos têm internet, minha mãe, toda a minha família tem internet. E aí a gente fica com a sensação de que todo mundo tem internet. Não tem. E aí não é todo mundo tem internet. Quase 50% da população brasileira não tem acesso à internet. E aí a gente acaba fazendo muita coisa na internet. Sim.
exclusivamente, sabe? É textão no Facebook, é vídeo no YouTube, e manda corrente no WhatsApp. E aí você chega em várias pessoas que têm internet, mas tem aquelas pessoas todas que você só chega aqui, ó. Tipo, então, como você tá se sentindo? Me fala, como tem sido ser uma mulher no Brasil pra você? Isso a gente não faz tanto. Eu acho que é aí que a gente tem que ir mais, sabe? É tipo, você falar com quem você consegue falar. Eu não consigo ir num bar, numa mesa de homens machistas e desconstruir aqueles pensamentos. Eu não vou ter como fazer isso. Primeiro que eu não tenho ânimo mais pra isso. E segundo que eles não vão me ouvir. Eles não vão me ouvir. Agora, se um deles chega pro outro e fala, cara, esquisito esse jeito que você tá tratando sua namorada. Precisamos de mais homens feministas. Acho que tá esquisito isso. Não só isso, assim, é você entender que você pode ser a mudança do seu grupo, sabe? Das pessoas que estão à sua volta, que você olha no olho delas e você fala, tipo, isso que você tá fazendo é esquisito. Parou agora de fazer isso. Nossa, você tá louco. Porque, assim, eu na internet não vou dar conta do Brasil, ela na internet não vai dar conta do Brasil, você também não vai dar conta, entendeu? Uma pessoa não dá conta de tudo com um vídeo, com um textão. A gente tem que trabalhar essa coisa largar, não é? interpessoal. Nossa, super. Existe dois grupos, né, que estão inacessíveis, né, que não têm acesso à internet, que não trabalham com a internet. A galera que não tem acessibilidade por mil motivos, porque estão em área rural que não chega a fibra. Porque, por exemplo, no norte do Brasil ainda tem internet de escada, porque vários lugares tem internet a rádio, choveu, acabou. Tem isso. E porque não tem grana mesmo pra comprar ou pra ter um pacote de dados no celular, entendeu? E tem uma galera que optou por isso, que aqui no nosso país é uma população bem reduzida por uma coisa chamada genocídio, que são os indígenas. Então, por exemplo, como é que é o feminismo indígena no Brasil? Ninguém sabe. Sociedade matriarcal tá aí. Elas têm uma sociedade que fundou esse país, essa terra que tá aqui. Elas têm uma outra... Elas lidam com o feminismo de uma forma. Elas estão aí hoje... Porque eu e a Jojo, a gente tá no espaço urbano, vive nesse espaço urbano 24 horas por dia e lida com os desafios do espaço urbano. Elas têm um outro espaço, mas para além disso, elas estão em contato com a nossa realidade. Então imagina o que é para ser uma mulher indígena que tem contato, ouve sobre esse tal de feminismo, volta pra casa, pra aldeia, e é outra coisa no território dela, e tarará. Então existem outras mulheres aí pra você ouvir, pra levar isso. Que vai ficar na parte 2, parte 3, Trabalhar parte 4. Trabalhar a escuta. É isso, a gente negligencia muito vários grupos. Vários. Todos os dias. A gente não faz ideia do que é a realidade de uma... E é isso, é tipo... Não é que tem um grupo único que é aquilo e acabou. São vários, espalhados por vários lugares ao longo do território brasileiro e a gente não faz ideia. A gente não faz ideia. Com uma coisa em comum, que é partilhar o facto de serem mulheres e de serem oprimidas por serem mulheres. Claro que depois acumula, não é? As negras são oprimidas por mulheres. A gente imagina, porque assim, eu não falei com nenhuma mulher. Talvez uma mulher indígena chegue pra mim e fale, o quê? Te ensinar uns negócios, minha querida. Eu não sei, mas pode ser também, entendeu? Depende, é isso. Tem que escutar pra saber. Tem que escutar elas pra saber. Nós vamos fazer isso. Vamos escutar. Vamos falar com a Sônia agora já. Vamos falar com a Sônia. E aí, Sônia, qual foi? Falar uma parte 2 com a Sônia agora já. Nós já temos aqui um pesadelo de edição. Boa sorte, Jean! Boa sorte para quem vai editar o vídeo. Então, eu acho que nós mandamos bem. Adorei esse Agora acertei, a expressão brasileira. Então, eu quero agradecer-vos por esta conversa sobre feminismo, que vai chegar a Portugal e vai ser divulgada no Brasil. Agradecer à Mídia Ninja, parceria esquerda.net Mídia Ninja, aqui com 3 mulheres à conversa.